Então, boa noite, né? Ontem a gente falou da declaração, né, da Revolução Francesa, falou dos três estados, né, que existia lá, falou da crise econômica, da fome que existia na França pré-revolução e da revolução que é marcada, né, pela queda da Bastilha. E aí começa, né, acaba o antigo regime, né, decretado ali pela Assembleia que foi construída pelo Partido do Estado e derrubando então o Estado absolutista, né, mudando o Estado como era no começo da modernidade. O que é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Ela foi proclamada, né, no dia 26 daquele mesmo ano, né, de 1789, e o que tinha nesse documento? Ele estabelecia a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, né, que veio baseado ali nos princípios dos iluministas. Esse é um dos documentos considerados aí como os fundamentos, né, do Estado contemporâneo, que a gente vai começar a estudar já na próxima aula. Então, depois da Revolução, o que acontece, né? A França, com a Assembleia Constituinte, que era o terceiro Estado, depois entrou o primeiro e o segundo, porém o terceiro tinha mais força, e ela então faz a primeira Constituição. A primeira Constituição foi no ano de 1791, ou seja, 2 anos, né, depois da Revolução. E nessa Constituição existia divisão do poder do Estado em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi instaurada, então, uma monarquia constitucional, ou seja, um monarca que segue uma constituição, uma lei. Tem o rei, né, como chefe do executivo, do poder executivo, e esse rei, então, segue essas normas, essas regras das constituições. E ele é fiscalizado, então, pelo legislativo. O legislativo, por sua vez, ele era formado por 745 deputados, que eram eleitos, né, por voto censitário. Ou seja, o que é voto censitário? Que apenas os cidadãos que tinham algum patrimônio podiam votar. Não era universal, né, o voto. Então se instaura na França, no ano de 1791, uma república. O rei, né, da França, o Luís XVI, ele até aquele momento ali teve a revolução, né, mas foi instaurada, como eu disse, a monarquia constitucional, né? E aí, só que o Luís, o rei que estava ali no poder executivo, ele foge, ele tenta fugir da França e acaba sendo preso, né? E é considerado então o traidor da pátria, né? Traidor da nação da França. A partir da prisão dele, o governo francês ele passa por um conselho executivo provisório, ou seja, era um conselho que iria estar ali no poder do rei, né, no lugar do rei, estava preso, ex-rei, né, era o Luís XVI, e iria tomar, né, as decisões do poder executivo, era provisório. Quem liderava era um cara chamado Danton. Então, depois de algum tempo, a Assembleia Legislativa, né, o poder legislativo ele solu, a palavra perdi, dissolvido, né, dissolvido essa Assembleia Legislativa que existia, e é eleita no lugar dessa Assembleia a Convenção Nacional, que continha ali dentro dessa convenção vários representantes de diversas facções políticas. Quais são essas facções políticas? Aí a gente vem
para o conceito de direita e esquerda. Nasce aqui. É aqui que a gente entende, né, como que surge esse conceito. Que eram essas facções políticas, né, que eu acabei de citar. Quem eram os da esquerda? A Assembleia lá, a Assembleia, quando ia lá tomar as decisões, né, ficava o rei no meio e certas pessoas do lado esquerdo do rei sentadas numa cadeira, né, nas cadeiras do lado esquerdo, e outras sentadas do lado direito e algumas sentadas na frente, assim, do rei, que é o centro, né? Ao lado esquerdo do rei, estavam os jacobinos. Os jacobinos, eles representavam ali a média e a pequena burguesia e eram liderados por um cara chamado Robespierre e também outro chamado Saint-Just. O que defendiam os jacobinos, então? Eles defendiam a república, né, a forma de Estado da república, e o sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Se isso cair no Enem, essa palavra é muito importante. Sufrágio universal nada mais é que todo mundo maior de idade pode votar. Lembrem-se que eu acabei de falar que até então o voto era censitário, né? Tinha que ter que, patrimônios, tem que ter patrimônio. Então, os jacobinos defendiam o sufrágio universal. Aí também a esquerda estavam, né, a esquerda do rei, ali, os cordeleiros. Quem eram os cordeleiros? A maioria das vezes, quando a gente vai estudar, a gente só lembra dos jacobinos e dos girondinos. A esquerda também eles estavam junto com os jacobinos, né, que também estavam à esquerda, e eram liderados pelo Danton e pelo Marat. Quem sentava ao lado direito do rei? Ao lado direito do rei estavam os girondinos. Os girondinos, eles eram mais conservadores, né? Traziam as tradições ali e tentavam conservar essas tradições. E existiam aqueles que sentavam na frente, né, o centro, que era chamado de pântano. Era chamado de pântano, né? E quem eram essas pessoas, então, do chamado pântano aí? Eram os políticos que eles ficavam mudando de posição, dependendo da circunstância que estivesse acontecendo. É o famoso centrão, né? Eles vão de acordo com o que é o interesse deles. Se estiver acontecendo ali, se isso dá alguma vantagem para eles. A gente pode traçar um paralelo com o que acontece hoje em dia no Brasil. Tem uma pandemia, a gente tem quase 600 mil mortos e tem o Centrão apoiando ainda, porque isso é conveniente para eles. Eles são coniventes porque é conveniente. Eles estão ganhando alguma coisa com isso, tem um preço esse apoio. Agora voltando aqui. No dia, então, 22 de setembro de 1792, é proclamada a República na França. O Luís, né, o ex-rei, estava preso, ele foi levado a julgamento, Luís XVI, e condenado por traição à França, trair a França, e foi executado na guilhotina. A guilhotina, a partir daí, então, começa a ser usada muito. Eles usam a guilhotina como principal forma de execução, né, de pena de morte. Então, o rei foi guilhotinado. Aí é proposto, então, uma nova constituição, né, republicana agora, não mais uma monarquia constitucional, uma república, que dava um sufrágio universal masculino. Era universal, porém, era masculino só. E aí, então, a gente vem o período do... Aí tem, né, uma espécie de eleição, né, para ver qual desses grupos, os jacobinos, os girondinos ou o pântano, que ia ganhar. E quem ganha são os jacobinos, né? Então, por isso que tem essa nova Constituição republicana, com sufrágio universal. O período jacobino, né, que eles dominam, e é conhecido como o período de terror da Revolução Francesa, né, pós-revolução já.
porque acontece muita tragédia, muita gente é executada. O próprio Robespierre, que era o líder dos jacobinos, acaba sendo, com o passar do tempo, né? Mas ele acaba bem sendo executado pelos próprios jacobinos. O início da República, ali começou a República, com os jacobinos no poder, ele foi bem turbulento ali para a França, né? Porque a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Holanda, a Espanha, a Rússia, a Sardenha, aproveitaram esse momento aí de mudança, né? De mudanças ali da França, que estava mais frágil, né? E tentou invadir a França, tentou atacar, né? Atacaram o território francês, tentando tomar aquele território, tentando impedir, então, que a República se consolidasse nessa forma moderna, né? Ali na França. Também aconteceu vários movimentos contra-revolucionários, né? De vários nobres ali pelo país, ou nobres que fugiram e ganhavam apoio desses outros países para tomar o poder de volta ali e fazer uma contra-revolução na França. No ano de 1793, ainda dentro do período jacobino, é criado o chamado Comitê de Salvação Pública, que é comandado pelo Danton, né? Lembram lá também dos que apoiavam o jacobino, e depois passa por Robespierre esse poder, para enfrentar então esses contra-revolucionários. Aí eles criam esse comitê para bater de frente com quem queria acabar com a revolução. Esse bater de frente, essa luta para não deixar a revolução acabar, foi muito, teve muita morte, né? As pessoas morreram. Pra você ter uma ideia, foi convocado ali pelo comitê, né? Esse comitê que apoiava a revolução, foi convocado cerca de 300 mil homens para lutar, né? Contra esse pessoal que queria derrubar a revolução, uma reação muito violenta. Foi criado também para julgar as pessoas que eram contra-revolucionárias, né? O chamado Tribunal Revolucionário, que era para julgar, então, esses suspeitos de atitudes contra-revolucionárias. Cerca de 300 mil franceses foram presos, e isso, né, por várias pessoas, 300 mil pessoas serem presas ali, fez a época dos jacobinos, né, ser considerada e conhecida como período de terror da Revolução. Chegaram a ser condenadas à morte 35 mil pessoas, e entre essas pessoas estavam 21 deputados dos girondinos, né, de quem estava ali à direita do rei. No começo, os jacobinos eles tinham no começo, os jacobinos eles tinham um grande apoio popular. O povo apoiava no começo ali da Revolução, no começo que eles instauraram a República, estava ali, o povo estava apoiando. Porque isso criou, né, imposto ali nos ricos, né, os ricos começaram a pagar imposto. Os jacobinos também fixaram o teto do preço das coisas, né, do preço dos produtos, das mercadorias. Você não podia pagar mais do que o teto. Regulou ali, regulamentou os salários ali, né, dos trabalhadores, abriu várias escolas públicas, escolas de graça, para os filhos dos trabalhadores também estudar, repartiu os bens dos nobres, né, dividiu ali a riqueza dos nobres que tinham fugido do país, né, que estavam exilados, dividiu a riqueza deles e promoveu uma distribuição também das terras deles. E isso beneficiou cerca de 3 milhões de pessoas na França. Também foi nesse período, né, que deu popularidade para os jacobinos, que foi instituído por ele o divórcio, foi decretado também a liberdade religiosa e foi abolida a escravidão em todas as colônias francesas. Mas, porém, essa repressão, né, como eu disse, que chegou a matar 35 mil pessoas, essa repressão foi muito forte, né, e fez então, os jacobinos perderem apoio, né, do povo. E chegando até o Robespierre, como eu disse lá no começo, chegando ele a ser derrubado, né, e morto.
na guilhotina depois. Agora eu vou falar sobre o diretório. Aí o Robespierre ele foi derrubado no ano de 1794. No ano seguinte, 1795, criado então uma nova Constituição republicana, uma outra Constituição. Só que essa tinha um caráter mais liberal. O poder executivo, lembra? 3 poderes, né? O executivo ficou com um chamado diretório, né? Que era um órgão composto por 5 pessoas que eram eleitas entre os deputados que existiam. Então, 5 deputados daqueles eram eleitos para ficar com o poder executivo. Era compartilhado entre essas 5 pessoas, 5 deputados, né? É o chamado diretório. Nesse período teve várias dificuldades ali, né? Financeira na França, muita instabilidade política. Pensei, é um período de mudanças, né? Uma pós-revolução. Então, tudo ali estava bem instável na França. Para conter, teve várias manifestações, né, no povo, várias greves. Então, para conter essas manifestações, o diretório recorreu, então, ao exército, né, que é o que acontece muito, né, na história aí. Quando a política não dá, né, os caras sempre apelam para a pólvora. Então, o diretório apelou também para a pólvora e foi atrás do exército, porque estava tendo muita manifestação, muita revolta, né? Então, ele foi até o exército, que naquele momento o exército era liderado pelo cara chamado Napoleão Bonaparte. Ele era general do exército, então. O Napoleão Bonaparte ele teve tanto sucesso assim ali na empreitada dele de reprimir as revoltas, as manifestações ali, ele teve tanto sucesso que ganhou muito prestígio entre os deputados ali do diretório e acabou até sendo convidado para participar do diretório, ou seja, para ser das pessoas que tomavam a decisão do poder executivo, o Napoleão Bonaparte. Ele, com o tempo aí, o Napoleão ele acaba dissolvendo o parlamento, né, os deputados, né, e substituindo o próprio diretório por 3 cônsules provisórios, né? E ele era um desses cônsules, né? Então eram 3 e um era ele. Ele acaba dissolvendo o parlamento e substituindo esse diretório de 5 pessoas para dominar o executivo por 3 cônsules, né? Então isso é o diretório. O Napoleão é convidado para o diretório e ele toma o poder do diretório para ele. E aí a gente entra no chamado Império Napoleônico. E Napoleão é esse carinha aí do lado aí. Essa imagem é famosa dele. O que é o Império Napoleônico? Lembra que o Napoleão, então, ele entra para o diretório ali, convidado, ele substitui esse poder do diretório pelo poder de 3 cônsules. O que o Napoleão faz? Ele cria a própria Constituição, ou seja, mais uma Constituição na França. Essa Constituição deu para o Napoleão o título de primeiro cônsul da França. Essa Constituição promoveu várias reformas, né, na França para tentar recuperar a economia e as instituições que estavam em ruína ali. Essa Constituição também anistiou, né, os nobres, ou seja, perdoou os nobres que tinham fugido, né, que tinham sido exilados. Ou seja, eles poderiam voltar ali para o território francês. Essa Constituição também reorganizou todo o sistema de cobrança de impostos e criou uma nova moeda. Também promoveu reformas educacionais e instituiu o chamado Código Civil ou Código Napoleônico, que é inspirado lá no direito romano, lá atrás, quando a gente viu isso. O que esse Código Napoleônico fazia, né? O que tinha nesse Código Napoleônico, esse Código de Leis, né? Leis civis? Ele garantiu o direito da propriedade,
direito de propriedade, poderia ter sua terra. Proibiu os sindicatos de trabalhadores, ou seja, os trabalhadores não podiam se organizar em sindicatos, que é a forma política, né, dos trabalhadores se organizarem. Ele assegurou, por outro lado, ele assegurou a igualdade de todos, né, perante a lei. Estabeleceu a escravidão, ou seja, ele voltou com a escravidão nas colônias que tinha sido abolida, só que só nas colônias. E ele também reforçava, né, esse código napoleônico, reforçava a autoridade dos maridos e dos pais sobre as esposas e os filhos, ou seja, os maridos mandavam nas esposas e os pais mandavam nos filhos. E esse código napoleônico aí serviu de base para que surgissem vários outros códigos civis aí pelo mundo. Em 1802, aconteceu um plebiscito, então, ali na França. O plebiscito é o voto, né, ali do povo, que concedeu para o Napoleão Bonaparte o título de cônsul vitalício. Ou seja, ele era o cônsul para sempre, até morrer. 2 anos depois, né, em 1804, acontece outro plebiscito e transforma então a França, que tinha acabado de sair de uma monarquia, né, absolutista, em um império. Então a França se torna um império, que é esse chamado então Império Napoleônico. A França volta a ser um império, porém agora na mão de Napoleão, por um plebiscito. Aí no ano seguinte, 1805, a França anexa a República de Gênova, que era parte ali da Península Itálica, e várias nações, então, vendo a França ali começando a se expandir, se tornando um império de expansão, decidem, então, se unir para conter esse expansionismo aí do Napoleão. Só que o Napoleão reagiu, né? Ele não ia deixar os países ali tentar bloquear a expansão do território francês. Então, Napoleão cria o chamado bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Na época ali, o principal rival da França era a Inglaterra, porque a Inglaterra era o país mais rico, né? Mais poderoso daquele momento. Então, por isso, esse bloqueio continental foi o quê? Foi a França, o Napoleão, proibindo que as nações aliadas à França, lá na Europa, né, comerciassem qualquer coisa com a Inglaterra. Não poderia comprar nem vender para a Inglaterra. Quem fizesse isso seria atacado pelo exército francês, pelo exército Napoleão. Porém, não deu muito certo. Espanha e Portugal não aceitaram participar desse bloqueio, só que acabou que aconteceu o quê? Em 1807, a Península Ibérica é invadida pelos franceses. Então, o Napoleão cumpriu o que ele disse. Quem negociasse com a Inglaterra iria sofrer com o exército. E isso acontece na Península Ibérica com Portugal e Espanha. Na Espanha, o rei era o Fernando VII. Ele foi destituído do poder, né, pelo irmão e foi substituído. Ele perdeu o poder e colocaram ali, o Napoleão colocou ali no lugar dele, ali no trono da Espanha, o irmão dele, o José Bonaparte. E isso, então, se espalhou ali, repercutiu por toda a Europa, né, por todas as colônias da Espanha, porque agora o rei tinha sido substituído, né? Então, aqui na América, nas colônias espanholas, acabou dando assim, um gás, né, para esses movimentos de emancipação, né, de independência aqui na América Latina. Quando a gente estuda Portugal, né, você deve ter visto isso lá em Brasil, História do Brasil, vê que o rei do Brasil, né, o Dom João, o rei de Portugal, ele vem para o Brasil fugindo do Napoleão. Então é assim que começa, né, o Brasil Império. Então é por isso, exatamente, quando Napoleão ameaça invadir Portugal, o rei vem para cá e faz daqui a nova sede do Império. E aí acontece que a Rússia também
não aceita esse bloqueio aí do Napoleão. A Rússia era comandada ali pelo Alexandre, né, o czar chamado Alexandre I. A Rússia até então até tinha aceitado esse bloqueio continental, porém ela rompe com esse bloqueio no ano de 1811 e abre os portos para negociação ali com a Inglaterra. E o que acontece? Napoleão cumpre a promessa dele e tenta invadir a Rússia. Porém, a Rússia é muito grande, a Rússia é muito frio. O inverno russo é muito rigoroso, é muito difícil, né? E aí acaba que Napoleão tenta invadir a Rússia. E quando ele tenta invadir a Rússia, ele sai com 600 mil soldados para invadir a Rússia e volta para a França só 100 mil. Ou seja, meio milhão de pessoas, né? 500 mil soldados franceses morreram nessa tentativa de invasão na Rússia, né? Não dá certo invadir a Rússia, não dá certo. Isso é um fato histórico. O Hitler também tenta invadir a Rússia e também se ferra, né? E depois do Napoleão tentar invadir a Rússia, não dá certo. Isso enfraquece, né, a visão dele, o exército dele também, muitos morreram ali nessa tentativa de invasão. E isso abriu uma brecha, né, para a Inglaterra, para a Prússia, para a Rússia, né, que começaram a atacar então a França, porque Napoleão estava fraco. E no ano de 1814, o Napoleão ele abdica, né, do trono, ele pede para sair e é exilado numa ilha, essa ilha é chamada de Elba, ali no mar Mediterrâneo. Então, ou seja, ele sai do poder. E aí acontece o que a gente acaba acontecendo, voltando lá no começo, né? Porque quem assume o poder, então, é o irmão do rei que tinha sido guilhotinado, né? Do Luís XVI, né? Foi o irmão dele, Luís XVIII. Ele volta ao trono, volta o rei Luís também. Aí acontece o chamado Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? Vários representantes de vários países da Europa se reúnem em Viena para definir, então, onde seria as fronteiras, né, dos países, dividir ali, esse Congresso de Viena é para dividir as fronteiras entre as nações da Europa. Qual que é os princípios, né, desse Congresso? A legitimidade, ou seja, restaurar, né, as dinastias que eram consideradas legítimas, né, pelo Congresso, e que perdeu ali o poder quando teve a Revolução Francesa e quando no Império Napoleônico. Esse é o principal princípio, né, que é a legitimidade, e o equilíbrio das potências, né, toda potência entre os países, né. Então, deveria ter um equilíbrio entre as forças dos países europeus. Então, esses eram os princípios para guiar um Congresso de Viena. Em 1815, o Napoleão ele foge do exílio, foge lá da ilha de Elba, desembarca na França com algum seguidor e tenta fazer um novo governo, né? Só que esse governo dele dura menos de 100 dias, ele é afastado do poder e é enviado para outro lugar chamado Santa Helena, né? Uma ilha pequena ali no Atlântico. E aí o Napoleão fica ali naquela ilha até morrer no ano de 1821. Isso repercutiu, né? Tudo isso repercutiu que chegou aqui na América. E isso influenciou muito as independências de vários locais, né? Por exemplo, uma das colônias da França, que era no Haiti, chegou, né, no Haiti esses ideais, né? Chegou que a França estava fraca, né? A França tinha acabado de passar por uma Revolução Francesa, né? Ou seja, esses ideais iluministas e revolucionários chegaram até aqui na América Latina. E aí acontece a Revolução Haitiana, que o Haiti era era uma colônia francesa que grande produtor de açúcar.
Quem fez a revolução no Haiti foi um ex-escravo, que era chamado Toussaint Louverture. Teve início ali no ano de 1791, com uma rebelião de negros que eram escravos. Um ex-escravo guiou negros escravos ali do Haiti. Esses rebeldes, então, eles matam nos primeiros meses ali 1.000 colonos, ou seja, os colonos são as pessoas que invadiram ali, né? Franceses, né? Então eles matam 1.000 colonos no primeiros meses da Revolução Haitiana e destrói então os engenhos de café, engenhos e plantações de café, de açúcar e plantação de café. Em 1801, o Toussaint, ex-escravo que liderou, né, essa revolução, ele chega a assumir o poder ali do Haiti, só que ele acaba sendo preso e morrendo numa cadeia lá na França. Ele é deportado para a França e acaba morrendo lá. Aí chega aí tem outro cara, né, que é chamado Jean-Jacques Dessalines, eu acho, não sei se a pronúncia é essa, que lidera, né, esse mesmo povo, né, lidera os haitianos ali para lutar, para lutar durante mais 2 anos, ou seja, a revolução dura mais 2 anos, até conseguir expulsar todos os franceses do território haitiano. E aí acaba também, eles decretam, né, após a vitória da Revolução Haitiana, o fim da escravidão dentro da ilha do Haiti. No dia 1º de janeiro de 1804, é estabelecida a nação do Haiti. O Dessalines, né, esse Jean-Jacques Dessalines, o que fez o segundo líder, ele ganha o título de imperador, e o nome que ele decide tomar ali é Jacques I. Ele mandou executar, né, quando ele assumiu, os últimos 3.000 brancos, 3.000 pessoas brancas que estavam ali no país. Ele mandou executar. E segundo a nação das Américas, né, ela foi, na verdade, o Haiti foi a segunda nação das Américas a conquistar a independência. A primeira foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele foi influenciado também, né, por esses ideais iluministas. E também tinha um descontentamento ali dos colonos, não, do povo ali da colônia, dos colonos com a metrópole, né? Eles eram muito explorados, tinham que pagar muito imposto, tudo para manter a metrópole, porque o sistema colonial é isso, né? É um lugar que fica ali só para gerar riqueza para um país na Europa. Mesmo os Estados Unidos sendo dividido ali, sendo subordinado à Inglaterra, né? Sendo uma colônia da Inglaterra, as 13 colônias inglesas que estavam nos Estados Unidos tinham alguma liberdade, tinham alguma autonomia para resolver os problemas internos ali, para ficar mais fácil. Rapaz. Os homens livres eles podiam eleger alguns representantes, né, que ficavam na Assembleia Legislativa, né, da colônia. Porém, no início do século XVIII, essas relações com a metrópole começam a se enfraquecer. Os americanos começam a não gostar disso, porque a colônia inglesa, a metrópole da Inglaterra, né, começou a proibir que pudesse se... Como é que eu posso dizer? Proibir fábrica. Não poderia existir fábrica nos Estados Unidos, porque fábricas concorressem, né, lá com a Inglaterra. Não poderia existir fábricas. Eu acho que eu vou parar por aqui, aí na próxima aula eu volto desde o começo aqui da independência dos Estados Unidos, porque falta um minuto só e não vai dar tempo. Então, mas agora é bem rápido, é uma coisa de 5 minutos, só que a gente não tem 5 minutos. Então, na próxima aula eu já volto com esse finalzinho aí da independência dos Estados Unidos, que é a parte maior da América Latina, quase não vou falar nada. É só mostrar mais essa imagem aí, vocês verem cada ano quando foi